Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 18 em seguinte. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, e põe a mão sobre ela e viverá. Amém? Oremos. Pai de amor, que coisa incrível temos diante dos nossos olhos o que o Senhor nos deixou através desse texto. Faça-nos entender os teus propósitos, o teu querer, que o teu Santo Espírito abra a nossa mente e encha os nossos corações para amar a tua palavra, amar a tua igreja, amar o Senhor, jubilar pela tua salvação e confiar mais em ti. Nos ensina a compreender os teus caminhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda vez que eu olho para esse texto, talvez o seu olho não pare somente aqui. Seu olho vai querer continuar a história para saber o que aconteceu com a filha desse homem. E aí ela continua no verso 23, pula aí o 19, 20, 21, 22, que é a cura da mulher com fluxo de sangue, né? Que tocou nas vestes de Jesus, e no 23 continua. E aí Jesus vai até a casa deste homem chamado Jairo e ressuscita a sua filha. Mas não vamos nos ater somente no final do texto. Meus olhos ficaram no verso 18 mesmo. O gesto, a atitude deste pai, e eu creio que se fosse uma mãe, não ficaria esperando a vez da mulher do fluxo de sangue, ela estaria um pouco mais desesperada. O homem às vezes tem mais paciência, a mulherada é um pouco mais, não é agora é a minha filha, e não mexe com as minhas crias, não é, mulher não fala assim, as minhas crias é o que tem de melhor no mundo, não mexe com as minhas crias. E eu acho que se fosse a mãe dessa menina, a esposa do Jairo, e aparecesse uma outra para atrapalhar no caminho, já dava briga, duas mulheres juntas, uma concorrente com a outra, querendo a bênção de Jesus, um trupé, ó. E aí eu vejo esse homem analisando aqui, e o detalhe, minha filha faleceu. Minha filha faleceu. Agora mesmo, mas vem. Vamos entender a morte dessa menina como coisas ruins e momentos difíceis para nós. Momentos difíceis para a família. E aqui o que meus olhos enxergaram, que o Senhor me abriu a mente e o coração, foi para o seguinte tema: atitudes corretas em meio às crises. O que você faz quando você está com dificuldade? Para onde você vai, o que você faz, o que teus olhos enxergam? E esse homem aqui nos ensina demais. Nos ensina demais. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximou-se e o adorou. Um homem com autoridade se prostrar. As autoridades são adoradas, são queridas, são respeitadas. Não é um patrão que se prostra diante do funcionário. Não é o presidente que se prostra diante de um rei, que se prostra diante de um plebeu. É o contrário. É o simples e humilde que se prostra diante da autoridade. Ele se prostrou diante de Jesus, sim, é verdade. Mas ele também era uma autoridade. Porém, ele reconhece ainda que diante de Jesus a autoridade dele não é nada. E a autoridade dele diante do povo caiu por terra. A altivez
que ele tinha diante daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Eu posso falar com Jesus em pé? Pode, né? Hoje a gente sabe assim. Mas eu quero mostrar as atitudes, gente. As atitudes demonstram quem somos, o que desejamos, o que queremos falar. Se a gente fala sim, ou fala não, acredita em quê? No sim? Ou você acredita no meu não? É o Charles. Talvez a minha atitude de falar assim, gesticular com a cabeça do lado dizendo não, você fala, eu não sei, está meio difícil de acreditar, ficou a dúvida. Ou talvez você acredite mais no rosto, porque fala muito. Atitudes corretas diante da crise. Hoje tem muita gente pedindo ajuda para Jesus, enfrentar suas lutas, porém as nossas lutas, algumas delas Deus não enfrentará por nós. Jesus não vai nos enfrentar, porque em alguns gestos cabe a nós fazermos, algumas atitudes cabe a nós. A salvação é de Deus. Mas na caminhada cristã, na vida cristã, algumas lutas, alguns gestos, algumas atitudes, algum comportamento, alguma disciplina de fé, é uma palavra que tem sido muito usada, uma vida de conduta, uma espiritualidade saudável, cabe a nós. Deus te dá a resposta da oração, mas quem faz a oração? Não é verdade? Quem faz a oração é você. Deus responde a oração. A oração somos nós que temos que fazer. O que Deus faz e o que Ele espera de nós. O Evangelho não nos ensina uma espiritualidade passiva. Da obra da salvação, irmãos, nós temos uma atitude mais passiva, porque Cristo fez a obra por nós. A obra já está feita. Você não tem mais nada que fazer pela tua salvação. Cristo morreu na cruz por nós, nos deu a salvação, nos justificou, nos salvou, nos perdoou o teu pecado. A salvação é dada de graça, de presente. Você não fez nada por ela. Mas na caminhada da fé, algumas coisas Deus espera de nós. Deus quer que nós façamos. Primeira coisa é coragem e força. Na caminhada da fé, na caminhada da igreja, na vida nós temos que ter coragem. E eu gosto de dizer que Deus não gosta muito de preguiçoso, de covarde. Não é verdade? Deus não gosta, em Eclesiastes fala muito contra o preguiçoso. Não, rapaz, mas se você é preguiçoso, você não pode ler Provérbios e Eclesiastes, nem, porque você vai ouvir lapadas e mais lapadas. Você não é digno, o preguiçoso não é digno da comida que come, porque a comida no prato é fruto de alguém que trabalhou para chegar lá, desde o agricultor à cozinheira, que foi a última a trabalhar. Desde o agricultor até a cozinheira, muita gente trabalhou, o caminhoneiro, o vendedor da quitanda, da loja, muita gente trabalhou, e você quer de mamata. Você não é digno de comer, se você é uma pessoa preguiçosa. Então Deus fala para alguns personagens, outros nos dão exemplos de muita coragem na vida da caminhada cristã. E quando meus olhos vão para o Velho Testamento, eu lembro de Josué, quando, após a morte de Moisés. Livro de Josué, capítulo 1, verso de número 6. Vamos buscar esse personagem do Velho Testamento. Josué, capítulo 1, verso de número 6. Só te dando o contexto, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, vamos ler em seguida vamos chegar até o 6 então. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Vamos pular para o 6, que diz, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Quem vai dar a terra é Deus. O milagre da restauração do povo de Israel foi Deus quem fez. Quem abriu o mar foi Deus que fez. Mas Deus pediu para Josué, coragem. Ser forte e corajoso. Você vai ter que passar por muitas lutas. Tem um Jericó pela frente aí, rapaz. Tem uns cabras aí querendo pegar você de tapa e você vai ter que enfrentar eles. Ah, irmão, a vida não é para os fracos, não. Nós temos que enfrentar. Acordar cedo, 5 horas da manhã. Eu nunca morei em São Paulo, mas quem já morou, só de pegar trem e ônibus, você passa quase um dia inteiro dentro do ônibus, somar a manhã e a volta da noite. É 2 horas de manhã, mas 2 horas da noite é 4. O período de horário são 8, é metade. Você faz um turno e meio. Aí é complicado. É coisa complicada a vida. Se vier mais problemas espirituais, ser forte e corajoso. E Deus fala, eu sou a tua força. Deus, Ele tem nos dado força, mas a força continua em você. Irmão, nós temos que ter uma atitude de buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Vinde a mim, vós. Deus sempre tem um chamamento. Eu gosto das expressões de condição que Deus dá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você vier, bem. Se não vier, ficou sem. Deus vai atrás com alguns propósitos definidos. Mas mesmo assim, quando Deus foi atrás de Pedro, eu gosto desse texto, os irmãos sabem disso, Deus fala, agora vai e apacenta. Tem atitude humana. Eu gosto de Deus falando com Moisés, dizendo, mande o povo que marche. Mas peraí, Deus não vai abrir o mar? Abre primeiro, depois eu marcho. Opa! O senhor vai abrir primeiro ou eu marcho primeiro? Opa! Para o ímpar. Não, Deus fala, mande o povo que marche. Oh, Deus, abre lá primeiro, eu quero ver lá, abre lá. Essa atitude de fé que eu acho impressionante, essa coragem que teve Abraão de sair de uma terra e ir para um lugar que eu não sei onde é. Moisés sai para o meio do deserto também sem parada, para ter um encontro com Deus, e aí Deus fala na sarça, e beleza. Gente que sai sem saber o que vai dar. Coragem, força. Em alguns momentos Deus me deu muita coragem. No ministério pastoral, às vezes, a caminhada com a igreja não vai bem. E esses dias eu vi um áudio, um vídeo, o pastor Augusto Nicodemos dizendo para a igreja que não permaneceria para o ano seguinte. Vai terminar o ano de 2018, mas não vai continuar para o ano de 2019. Eu já tive esse momento mais de uma vez no meu ministério. Dizer ao conselho, à igreja, não ficarei para o ano que vem. Primeira pergunta do conselho para a gente. Você recebeu algum convite de outra igreja? Você vai para algum lugar? A minha resposta foi, não sei para onde Deus vai me levar. Gente, como é difícil falar isso. Porque eu sentia o momento de sair.
mas eu não sabia para onde eu ia. É se jogar meio que, né? Eu estou me jogando nas mãos de Deus, e isso não é fácil. É muito bom, saiba que é bom. Saiba que é muito bom acreditar em Deus e confiar em Deus. Mas você tem que se lançar. Como a mãe, Joquebede, mãe de Moisés, que lançou aquele menino. Lança. Lança seu pão sobre as águas. Lança. Ó, atitude. Só lança quem tem coragem, quem tem fé, quem tem força. Só vem aqui na igreja os corajosos. Medroso não pisa aqui dentro. Porque às vezes tem uma coragem de enfrentar o preconceito com a família, preconceito deles mesmo. Eu vou lá naquela igreja de crente. Se alguém passa na... Ainda bem que a nossa igreja não é lá na avenida, para o povo ver quem está, quem não está, né? Mas aqui ficou um pouco mais reservado, você não tem esse problema. Os envergonhados não têm esse problema. Mas não é vergonha buscar a Deus e ao Senhor. É maravilhoso. Eu vejo a coragem de Josué, e Deus pede para ele: coragem, meu filho, você vai passar por muitas lutas. Coragem de Zaqueu, o desprendimento dele em subir numa árvore, ele também que tinha uma autoridade. Alguém podia tirar assim: ô baixinho, o que você está fazendo aí, ô pigmeu, ô anãozinho, tirar um sarro do Zaqueu. Ele falou: que daí? Eu quero é ver Jesus passar aqui, ó. Eu vou subir nessa árvore e eu quero ver Jesus passar. E essa coragem dele foi tão marcante que chamou a atenção de Jesus. Rapaz, tem alguém olhando eu lá de cima. Que diferente, né? Quantos estavam ali no meio da multidão? E não chamaram a atenção de Jesus. Mas aquela atitude daquele homem foi diferente. A atitude daquele homem foi diferente. Um publicano, cobrador de impostos, subiu. Teve ousadia, teve coragem, não teve vergonha. Enfrentou preconceitos. A mulher com fluxo de sangue, nesse texto nosso aqui, ó. Quando Jairo vai atrás de Jesus, e Jesus tarda em responder o seu pedido, porque acontece o fato da mulher tocar ele. E essa cena da mulher tocando na orla das suas vestes, essa mulher foi tremendamente corajosa. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Irmãos, Josué tinha uma crise, a crise da liderança. Agora eu vou ter que assumir este povo, e assumir o lugar do Moisés, gente, não é para qualquer um, não. Vocês não sabem como que é um rapaz saiu do seminário, vai ter que tomar o lugar de um pastor que foi muito querido na igreja. E aí vem aquele novato, Josué, para ser pastor daquela igreja. Depende, se tiver um irmão meio chatinho, você fala assim: para ficar igual o outro, você vai ter que comer muita farinha, viu? Eu tive um infeliz desse no meu ministério, falou algo parecido. Irmãos, Josué enfrentou dificuldades, Zaqueu enfrentou, e essa mulher também. Ela enfrentou 12 anos de sofrimento. E ela, diz o texto, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela queria tocar nas vestes de Jesus, ela queria estar perto, porque talvez, por que tocar nas vestes de Jesus? Gente, provavelmente se a mulher estivesse até rastejando. Me desculpe se eu estiver enganado, a orla das vestes é a barra das vestes? É a barra lá embaixo? Ela não estava em pé. Provavelmente estivesse rastejando.
E onde Jesus ia, tinha aquela multidão, os 12 discípulos, 12 capangas segurança, que muitas vezes quando alguém quiser chegar perto, eles, em vez de ajudar, atrapalhavam. Não, rapaz, deixa não, pode vir as criancinhas perto de mim. Os caras às vezes mais atrapalhavam do que ajudavam. E essa mulher ficou preocupada, eu vou rastejando aqui, vai ser difícil. Mas eu não vou conseguir falar com Jesus. Ele é muito importante, tem os homens atrapalhando. Então na minha mente, eu não quero muita coisa, eu creio no meu coração que se eu tocar já está bom. Foi a fé dela. Se eu tocar está bom. Esse homem é santo, ele é Deus. E se eu tocar está bom. Gente, quantas pessoas os discípulos disseram para ele: Jesus, mas todo mundo está te tocando. Tocar em Jesus não significa nada se não tiver a fé. Vir na igreja não significa nada se não tiver fé. E aquela mulher teve fé e confiança. Muitos tocaram em Jesus, muitos já vieram nessa igreja, muitos já saíram, muitos podem estar aqui hoje. Você pode estar aqui hoje. Mas se a tua atitude não for de crer e se derramar, uma atitude de coragem, uma atitude de demonstração, que quebra barreiras. Essa mulher rompeu barreiras. Josué, Zaqueu e essa mulher teve um pensamento em quebrar as barreiras. Jesus estava lá, pronto a curar, mas ela que chegou. Atitude humana. A atitude divina foi a cura. A atitude humana foi chegar perto de Jesus. Foi buscar a Jesus. E quando busca Jesus, clama por ele. A atitude de Jairo foi interessante. Aproximando-se, o adorou, buscou a Jesus e falou com ele como uma oração, como um clamor, um pedido. Minha filha faleceu agora mesmo. E uma fé de louco. Eu traduzo fé como coisa de louco. Um homem foi pedir a cura para a filha dele que estava morta. E morto tem cura? Ué? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A cura do morto só tem uma: retornar à vida. E esse homem creu nisso. É loucura. Parece loucura. Mas ele clamou, e clamou a pessoa certa, ao Senhor Jesus. Você já fez a sua parte? Buscou a Jesus. Agora clame. Agora deposite essa tua fé, clamando a Ele. Quando fala de clamor, eu lembro de Bartimeu. Passo a Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10, 46. Ah, gente. A cura do cego de Jericó. A cura do cego Bartimeu. Marcos 10. E foram para Jericó, quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que estava passando por ali, parecido com a história lá do Zaqueu, aí pôs-se a clamar. Pensa um homem cego, que ouviu falar que Jesus estava passando por ali, mas ele não sabia em que lugar Jesus estava. E quando ele viu o burburinho, a multidão chegando, ele não tinha muito o que fazer, só clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha os discípulos capanga aí, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não sei se tem muitos irmãos da tua igreja pedindo para você ficar quieto, calar.
Não adianta não adianta pedir, não adianta ir na igreja, não adianta nada orar, não adianta nada, não adianta ser crente. E tem muita gente que pensa isso. Não adianta nada ser crente. Por quê? Meus problemas continuam. A luta continua. Ô banheiro, estou fora. Gente, a luta sempre vai ter. A luta sempre vai ter. Se um dia você vencer a cura, outro dia você vai ter que vencer outra, porque outras lutas virão. E esse homem teve a dificuldade de enfrentar os pessimistas, os que não têm fé, enfrentar ali os seguranças, alguém que estava atrapalhando, não diz, fala, mas só diz que, e muitos o repreendiam, não foi um, dois, foi muitos. Talvez se fosse um texto daria até o nome, mas não deu para dar o nome, porque eram muitos. Mas ele clamava, mas ele cada vez gritava mais. Rapaz, fica quieto agora que eu clamo mais. Peraí, que agora eu vou gritar mais alto. Será que você está desistindo na primeira vez que alguém te joga um balde de água fria? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego. Agora que Jesus mandou o ordem, foi, né? Agora abriu os caminhos, agora que Jesus mandou, deixa vamos fazer o quê? Nós tudo, como diz ditado, com o rabinho no meio das pingas, fica quieto. Nós mandamos o homem calar a boca, agora Jesus mandou chamar ele. Olha a nossa vergonha, que vergonha. A falta de fé causa vergonha. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo, levante. Ele era cego, não era aleijado, viu? Diz o texto que ele era mendigo e cego. Mas talvez por ser cego e mendigo, ele estava assentado no chão, a mendigar. Lembra do texto de Atos, capítulo 3, onde os discípulos foram ao templo da porta chamada Formosa, e quando chegaram ao templo tinha um mendigo. E os discípulos falam para ele: erga os olhos, olhe para mim. Parece que o discípulo era o pastor Messias, né? Olhe para mim. Quando eu leio Atos 3, eu lembro dele. Mas irmãos, diz o texto que tem bom ânimo, levanta-te. Atitude humana. Eu digo que o milagre divino, Deus coloca uma pitada da atitude humana, o gesto humano. Jesus não foi até o cego, não foi até o mendigo, manda buscar, chama, vem até aqui. E há alguns presbiterianos que não gostam de sermão com apelo no final para conversão, certo? Eu não gosto de um apelo apelativo, que fica meio repetitivo, meio meloso. Mas a atitude boa do apelo final para uma conversão, para alguma coisa, é você sair do teu banco e tomar atitude. Levanta-te e vem aqui. Entendeu o gesto? Você quer? Mostra que você quer. Não, eu tenho vergonha de alguém vai levantar. Então, se você tem vergonha de vir orar com um pastor aqui na frente, você então não tem a Cristo. Você está com vergonha de dizer que você agora se converteu? Eu tenho vergonha de me levantar de lá na frente. Vergonha de quê? De assumir Jesus no peito? Quando eu chamo alguém, vem aqui na frente, vamos orar. Para conversão, é o gesto de dizer: eu quero Jesus, custe o que custar. Eu gostava daquele programa CQC por causa do nome dele. Custe o que custar. A gente vive com Jesus, custe o que custar. Pode custar a minha família, pode custar meu emprego, pode custar
os meus amigos. E para jovens, perder amigo é muita coisa. Mas os meus jovens amigos, se não quiser caminhar comigo na fé, fica sem amigo. Fique com o melhor amigo, que é Jesus. Amém? Por Jesus nós vamos perder algumas coisas e vamos ganhar outras. Ele estava em crise, também enfrentou oposição, mas ele insistiu no clamor e foi atendido, curado pelo Senhor Jesus. Clamar não é falta de educação. Clamar é símbolo de emergência, de necessidade, de falar: Jesus, eu estou angustiado, vem aqui e põe o teu Santo Espírito sobre a minha vida e me cura, que eu não aguento mais. É derramar o coração. Você pode até pedir favor para Jesus. Ô Senhor Jesus, por favor, pelo amor do seu nome. Agora, faça como Jairo. Faça como um cego de nascença, mendigando a vida inteira. Quando ele vê passar o Salvador, falou: eu não posso perder a oportunidade, ela pode ser a única da minha vida. E ele tinha o quê que fazer? Eu não sei para que nem lado Jesus está aqui, ali, aqui, mas se eu clamar, ele vai me ouvir. Clame. Quando a gente está passando por dificuldade, luta, acontece algum acidente com o teu carro, infelizmente, Deus, em nome de Jesus, que não aconteça. Mas pensa numa situação crítica. Você caiu, bateu no carro, alguém se machucou, você para na beira da estrada. Aí você vai pedir ajuda para alguém. Por favor, o senhor pode parar o seu veículo? O senhor gostaria de... não dá, meu irmão. Eu vi aquele carro lá longe para dar tempo para ele não me atropelar também, né? Senão 2 acidentes no dia é muito, né? Você já grita, e pula, e faz um escândalo, abanando uma folha de bananeira que você catou, e faz um sinal, alguma coisa. Para. É necessidade, é emergência, é urgência, o negócio é crítico. E como que você fala com Jesus? Não é falta de educação. Você mostrar a sua angústia, a sua dor. O feio é não clamar. Eu não estou dizendo que no clamor você vai ser mal educado e ofender Jesus. Muito pelo contrário, você está clamando, pedindo ajuda. Clamar, falar alto, chorar e clamar mais alto não é falta de educação, é símbolo de fé, de necessidade, de urgência, de uma necessidade de resolve isso para mim. Mas você só tem que clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi. Esse clamor tem endereço certo. Jairo foi clamar ao Senhor Jesus. A mulher do fluxo do sangue disse: se eu tocar na veste de Jesus. Os idólatras querem tocar no manto do santo. Mas o único manto que o texto diz que cura, foi na orla das vestes de Jesus. O nosso clamor, a nossa fé, a nossa atitude, a nossa coragem tem um endereço. A nossa fé, ela é definida na pessoa de Cristo, tem um foco. Somente Jesus. E a tua fé tem um objetivo final. A mulher queria ser curada, Jairo queria que sua filha vivesse. Ele disse: impõe a mão sobre ela e viverá. A mulher disse em seu pensamento, dizia consigo mesma, olha só, nem clamar aclamou, hein? Ela foi e tocou, este foi o gesto. Talvez para parar o carro na rodovia você não precisa gritar, porque ele não vai te ouvir, mas é o gesto. Que gesto? Qual é a sua atitude? Talvez nós estamos passando por uma dificuldade. E a gente fica esperando, passivamente.
aquele homem queria ser curado no poço, mas só quando o anjo viesse, mexia a água e já vinha um outro mais esperto e pulava na frente. Mas ele estava lá. Ele estava na fila esperando a vez dele, e um dia ele ia conseguir, não sei se alguém jogasse ele lá, mas ele estava lá. Ele saía de casa todo dia, ou tinha feito um acampamento ali perto, ele estava lá no poço. Ele não ficou na casa dele. Quando nós pensamos em alguma atitude, algum símbolo de fé, eu não gosto, e a nossa teologia não combina com a manipulação dos símbolos de fé, certo? Mas os símbolos de fé são errados quando parte do líder religioso. Vão vender não, meu irmão, é oferta na florzinha. Diaconia, briga comigo não, tá? Ó, irmão, pega a flor ungida, mais ungimos, você faz uma oferta de R$100, uma florzinha de plástico, tá? Mas normalmente é isso que a gente vê. E eu estou induzindo os irmãos a usar um símbolo de fé. Isso é errado. Ninguém manipulou a fé daquela mulher. Ela disse: eu preciso dar um jeito de chegar perto de Jesus. Ninguém cobrou R$10 para tocar no manto de Jesus. Ninguém cobrou, entra na fila aqui, cada passadinha mão no manto você vai receber uma benção. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. É a necessidade, a urgência do momento. Aí um homem lá na beira da rua quer que alguém pare o carro para socorrer um familiar que está passando mal, e pega uma bananeira, e uma folha de bananeira grande, e saculeja assim no meio da rodovia para parar. Aí passam uns dias, está todo mundo lá na cidade, uma procissão balançando folha de bananeira, pedindo urgência para alguma coisa. Essa folha de bananeira foi útil lá naquela situação, mas lá na cidade, uma carreata, uma procissão de folha de bananeira, pedindo ao clamor de quem? A emergência de quem? Para socorrer quem? Então, naquele momento, foi útil aquilo. Temos o texto, o povo que estava distante, leva roupa, os apóstolos oravam e devolvia para os enfermos ser curado. Nem todo mundo tinha condição de chegar perto dos discípulos. O centurião não precisou de símbolo nenhum. Senhor, se o senhor orar, meu empregado lá vai ficar curado, porque o teu poder chega lá. Mas a fé dele foi poderosa. Eu te falo, irmãos, não importa como você vai usar a sua fé, você vai usar conforme a necessidade, conforme o momento, mas você tem que se colocar diante de Jesus. Você tem que falar para Jesus: eu estou aqui. Tem que clamar a Jesus de alguma maneira, buscar Ele. Não deixe que ninguém manipule a sua fé, mas você tem que expô-la, você tem que jogar ela para fora. Você tem que dizer: Senhor, eu preciso de algo, eu preciso do meu filho curado, mas meu filho não está aqui, Jesus. Oh, meu pai, está vendo aqui, ó? Faz de conta que o meu filho está aqui, pai. Isso aqui é a toalhinha de rosto com o nome dele. Vou orar pelo meu filho. Eu estou impondo as mãos sobre o meu filho agora. Você entendeu? Impor as mãos, aqui no texto tem o símbolo de impor as mãos, é um símbolo. Um símbolo
de que as mãos de Deus também estão sendo postas. Não é a mão de Deus, essa mão aqui, ó, feia dos dedos tortos, é minha, mas está simbolizando a mão de Deus. Eu estou mostrando a minha fé. Eu quero que Deus te abençoe. A nossa fé não pode ser manipulada. Eu só quero oração se o pastor pôr a mão na minha cabeça. Isso é manipulação do símbolo de fé. Mas quando você tem fé, você mostra isso de alguma maneira e isso é simbolizado. Isso é muito importante. O que você tem feito para terminar? Para se manter firme com o Senhor Jesus. Qual o teu gesto? Qual o teu grito? Qual o teu clamor? Qual o teu símbolo de fé? Qual o seu passo de fé? Você tem clamado ao Senhor Jesus? Buscado Ele? Mesmo que alguém atrapalhe o teu caminho, continua firme. Mesmo que o filho tenha morrido, Senhor, o Senhor ainda tem chance de ir lá. Nós não enterramos ela não. A esperança não acabou, mesmo quando para muitos teriam acabado, né? Ele foi atrás de Jesus quando a menina morreu. Vamos lá, Jesus. Continuemos clamando ao Senhor. Quando a crise for a pior de todas, vamos clamar ao Senhor. Vamos nos manter firmes na fé. Simbolize ao Senhor Jesus a tua fé. Mostre isso ao Senhor Jesus. Vamos externar a nossa fé. Se você quiser fazer um voto, faça. Mas seja homem e mulher, crente de verdade para cumprir. Jesus não gosta de mentiroso nem de covarde. Se fizer um voto, esforça-te em cumprir.